sobre o aprendizado do aluno com o seu professor. É considerado na Índia que não importa você ter um bom professor, um bom mestre, o que importa realmente é a pessoa ser um bom aluno, ser um bom discípulo. E isso é muito evidenciado, por exemplo, quando na Índia existe uma coisa chamada Darshana. Darshana quer dizer ponto de vista, ou também uma simples aparição, quando o mestre se mostra aos seus discípulos. Quando o mestre já está mais velhinho, ele costuma aparecer para o Darshana. Então todos se reúnem e aí ele concede o Darshana. Existia um escritor muito famoso que escreveu vários livros e ele estava nesse momento que seria concedido o Darshana do Ramana Maharishi, lá na Índia, uns 2 séculos atrás. Ele estava muito ansioso para ver esse tal de Darshana lá dentro da escola, né? E aí apareceu o mestre. E aí todo mundo ficou em silêncio, o mestre ficava olhando assim para os discípulos e olhando e ficava curtindo aquele momento, que maravilha, que beleza. E aí depois de um certo tempo o repórter chegou e perguntou para um indiano ali do lado: escuta, quando que ele vai começar a falar, né? Quando que ele vai começar o seu discurso, a sua palestra? E aí o indiano falou assim: olha, ele já começou faz uns 40 minutos. Sério? E o que que ele está falando? Ah, ele está falando isso. Aí o escritor ficou abismado, né? Pô, será? Como que ele absorveu isso? E aí, no final do processo de Darshana, o mestre se retirou tal, e o escritor pediu uma audiência com esse mestre. Como eles estavam sob grande influência da colonização britânica, os ingleses tinham grande ascensão, né, sobre os hindus, ele conseguiu facilmente essa audiência. E ele foi lá e perguntou para o mestre: mestre, o que foi que você passou para os seus discípulos? E aí o mestre falou: não, eu passei isso. Exatamente da forma como o discípulo, o indiano aquele, tinha passado para ele anteriormente. Ele ficou assim muito fascinado com aquilo. Como é que pode? Que veículo é esse que teria sido desenvolvido ali, em que a informação foi passada não pela via direta, mas por uma via indireta, seria pela via intuicional. Então ele ficou tão impressionado com esse processo, que ficou morando lá nesse local e desenvolveu uma série de conhecimentos, escreveu vários livros, daí sim, muito sérios, no qual foi muito renomeado e teve grande sucesso. Então essa hoje foi a história do Darshana, quando o mestre aparece para os seus discípulos já numa determinada idade e passa o conhecimento por via indireta, pela via intuicional, onde os discípulos já têm esse poder de absorver aquelas ondas de conhecimento e assim eles absorvem e utilizem no dia a dia. Isso também acontece muito na nossa escola, quando você participa, por exemplo, de uma atividade cultural e você absorve um determinado comportamento ali por osmose, seja relacionado à ética, à boa alimentação, a boas maneiras, e você consegue incorporar isso no seu dia a dia. Não foi lhe ensinado nada, não foi lhe passado nada, mas você observou aquilo e seguiu aquele exemplo, porque você admira a nossa ferramenta, o nosso método, os instrutores e todo o processo de desenvolvimento que a gente oferece. Então fica também uma dica de você conviver mais com a gente, aparecer mais na escola para tomar um chai, conversar, participar das atividades culturais e não somente nas aulas. E se você não é aluno, venha fazer uma aula, conhecer a parte técnica, que também é inserido ali muitos conceitos nas aulas técnicas, principalmente no antes da aula e no depois da aula, no pré-aula e no pós-aula. A gente sempre conversa, sempre passa muitos dos conceitos do nosso método. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.